nós vamos ler um único versículo. Um único versículo. É o de número 5. Semana passada eu já falei sobre ele na parte A. E agora eu vou falar na parte B desse versículo, né? Nós estamos estudando a Epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava se iniciando, né, em Roma, uma igreja que tinha judeus, mas também uma grande parte de não-judeus, aqueles que a Bíblia chama de gentios, né? Ou seja, eu e você somos relacionados aos gentios. Tá? Que foi uma grande bênção, porque os judeus rejeitaram o Messias e nós estamos aqui porque o Senhor morreu por cada um de nós. Romanos 2,5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, segundo a tua dureza e coração impenitente, que nós meditamos na semana passada, agora, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Pai eterno, nós continuamos colocando nossas vidas diante de Ti, e eu peço que o Senhor me abençoe, Pai. Eu não posso nunca perder uma oportunidade como esta, de que através da Tua palavra, que não volta vazia de maneira alguma ao Senhor, eu não posso perder a oportunidade de poder falar, Pai, cheio do Teu Espírito ao Teu povo. Ajuda-me, Deus, a poder levar as grandezas da Tua palavra e aquilo que possa estar em oculto, que ninguém entenda, a todos que ouvem. E aqueles que ouvem, que o Teu Espírito, Senhor, prepare o coração e a mente, para que possam, Pai, ser atingidos em cheio pela palavra de graça que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa-nos então, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui meditando nessa epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. E aqui no capítulo 2, nós começamos a falar sobre arrependimento. Nós já há algumas semanas falamos sobre o desprezo à riqueza da bondade de Deus, que é a bondade que leva o homem ao arrependimento. E nós estamos então vendo que começa a se falar de um tesouro que é a bondade de Deus, o caráter de Deus, que leva o homem, ou pode levar o homem ao arrependimento. Arrependimento é algo muito importante de ser entendido. Quando nós falamos que a centralidade do cristianismo é o perdão, aquela obra que Jesus fez na cruz por cada um de nós, essa obra ela se torna vazia para os homens, os seres humanos, que não se arrependem. O arrependimento, ele é necessário. Quando Deus, ele levanta João Batista, e João Batista já profetizado no Antigo Testamento, que a vida de João Batista, ela seria destinada a vir antes do Salvador, a preceder o Salvador, para preparar o caminho dele. Porque o Salvador veio para perdoar, ele veio para buscar o que estava perdido. Mas há necessidade, antes do perdão, de que haja arrependimento. João Batista pregou arrependimento. A única mensagem de João Batista foi arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Portanto, irmãos, nós queremos o perdão de Deus, o perdão que vem através de Jesus, e devemos querer, mas ele nunca chegará na vida de um não arrependido, de um impenitente. E foi isso que nós falamos na semana passada, na retrasada falamos da diferença dos tesouros do céu e da terra, riquezas do céu e da terra. Semana passada falamos de barreiras ao arrependimento,
que é o que está no versículo 5 aqui, né? A dureza e o coração impenitente, ou seja, pessoas duras de coração e que não querem se arrepender, não se dobram ao arrependimento, são orgulhosas, portanto elas não chegam ao arrependimento, e se elas não chegam ao arrependimento, elas não chegarão ao perdão. E nós precisamos entender o que é arrependimento. E o arrependimento, meus irmãos, nada mais é do que uma mudança completa da mente da pessoa. E quando nós estamos falando de mente, né, nós estamos falando de alma, nós estamos falando de forma de pensamento, nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de temperamento, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de procedimento, né? Então o arrependimento é essa transformação radical e total que pode acontecer nas pessoas, porque é uma decisão pessoal que vem após o convencimento do Espírito Santo na vida das pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus mandaria outro Consolador, e quando ele viesse, ele convenceria a humanidade a respeito do pecado, a respeito da justiça de Deus e a respeito do juízo de Deus. E uma vez que possamos estar convencidos de que somos pecadores e que, se não nos arrependermos, nós seremos julgados por Deus, e se condenados passaremos a eternidade no inferno, há uma decisão a ser tomada. Esta decisão é o arrependimento. A decisão de abandonar tudo e ter uma nova vida. E aqueles que decidem abandonar todo o pecado e ter uma nova vida, há um milagre na vida da pessoa, que o apóstolo João, ele diz que recebemos poder, um poder de transformação, né, que nos transforma em verdadeiros filhos de Deus, e é o que a Bíblia chama de uma nova natureza, um novo nascimento, uma nova criação, uma nova criatura, uma nova vida. Tudo antigo ficou para trás, tudo se fez novo, certo? A velha natureza morreu, e agora nós não vivemos mais segundo o Adão pecaminoso, segundo aquele projeto de Deus que desobedeceu a Deus, mas nós vivemos agora segundo o Espírito vivificante, que é Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim: façam como eu faço, imite a Jesus, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma nova vida que começa no arrependimento e que vai mudar o procedimento e a vida das pessoas. Sabe, irmãos, houve um homem na Terra chamado Allan Kardec, e ele sistematizou uma religiosidade que dizia que o homem reencarnaria por diversas vezes, trazendo melhoria, ou seja, ele reencarnaria e melhoraria, viria melhor. Caiu por terra isso. A humanidade está um caos, ela piora, ela cumpre o que a palavra diz, porque o pecado original está na vida das pessoas, e só o Espírito Santo pode mudar pessoas. A morte não muda ninguém. Reencarnação não existe, é uma falácia. O que existe é ressurreição. E um dia, alguns ressuscitarão para a glória e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Mais claro do que isso é impossível ser falado. E aqueles que não se arrependerem, diz a palavra do Senhor, que estão, primeira palavra importante aqui, acumulando. Algumas versões poderiam traduzir esta palavra acumular como entesourar, porque a palavra original aqui é tesouros, ou seja, alguns estão entesourando, acumulando. Lá em cima, Deus falou sobre, a palavra disse sobre riqueza, a riqueza da bondade de Deus, mas existe a riqueza
da terra, que nós até falamos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo falando a Timóteo, certo? E que alguns nesta cobiça naufragam na fé e trazem sobre si grandes tribulações. De qualquer forma, o ser humano vai entesourar, vai acumular riquezas. Nossa vida, espiritualmente falando, ela é como uma vida física. Aqui no Brasil, todo trabalhador, ele obrigatoriamente, ele tem que contribuir para o INSS. Estamos passando aí por um período muito complicado de reforma da Previdência, que não sabemos o que vai acontecer, e muitas pessoas têm uma previdência à parte, uma previdência privada. O que garante ou o pagamento do INSS ou a previdência privada? Que quando estivermos mais velhos, vai ser este tesouro, este recurso que nós acumulamos durante a vida, que vai manter o resto das nossas vidas, ok? Espiritualmente também acontece um INSS espiritual ou uma previdência privada. Espiritualmente, aqueles que estiverem entesourando com o INPS, se for ainda na medida brasileira no céu, vai para o inferno. Porque aquele que vive da previdência privada está passando grandes necessidades. Mas aqueles que estão acumulando tesouros nos céus vão passar a eternidade com Deus. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Todos estamos entesourando. Todos estamos acumulando riquezas, que serão as riquezas que vão nos sustentar pela eternidade toda. E entenda eternidade, que eternidade, ela pode até ter início, mas não tem fim. Eternidade também não tem início, é uma bobagem o que eu falei aqui. Mas é tão fantástica a eternidade que nos falta palavra. Por exemplo, Deus é eterno, ele não tem início, não tem meio, não tem fim. Mas nós precisamos entender que espiritualmente, um dia a eternidade, ela se fará notória nas nossas vidas. E entendam que o homem, o ser humano, o espírito do ser humano, é eterno. Não tem fim. E no dia em que o físico tombar, ou houver o arrebatamento, que Jesus voltar para nos buscar, meu irmão, selado está o destino. Aqueles que morreram com Cristo ou arrebatados com Cristo vão para passar a eternidade no céu junto com Deus. Mas aqueles que se tornaram impenitentes, que acumularam ira, vão passar a eternidade com o capeta no inferno. A eternidade, ela é uma realidade, tão real quanto é Deus, o Espírito Santo e Jesus. Ela é tão real como o vento, que não vemos, mas sabemos que existe, que bate no nosso rosto. É tão real quanto o oxigênio que está aqui, que está nos mantendo vivos. Nós não vemos, mas ele existe, é real. Assim é Deus. E o inferno é assim também, e o céu é assim também. Nós precisamos assumir esta realidade espiritual nas nossas vidas, porque o que está em jogo é a nossa eternidade. É a nossa eternidade. E aí então diz que algumas pessoas, por causa da sua dureza e impenitência de coração, estão entesourando. Mas se são impenitentes, estão entesourando o quê? Diz aqui a palavra que estão acumulando, entesourando contra si mesmos, ou ti mesmo, porque está falando aqui na segunda pessoa, ira. Está acumulando ira. Algumas pessoas estão acumulando ira. A palavra ira, orgue, ela significa o seguinte: punições que são impostas pelos magistrados. Ira, punições que são impostas pelos magistrados, pelos juízes. Quem é o reto juiz? É Deus.
Um dia o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e que hoje é o nosso intercessor, tá? Porque nós sabemos pela palavra de Deus que os santos católicos, por exemplo, e hoje eu estou aqui descendo o reio nas religiosidades falsas, tá? Os santos, como a Igreja Católica Romana, ela entende, não existem, somos nós, porque santo é aquele que abandonou o pecado, separado, o que se arrependeu, que não faz milagre nenhum depois de morto, tá? Porque morreu e morto estão. Quem ressuscitou é Jesus. E diz a palavra que ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mas que diz a palavra hoje que ele é o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus que se fez homem para morrer pelos pecados de todos. É só Jesus que pode interceder. Maria foi uma mulher cheia de graça, escolhida por Deus, diferenciada como mulher, mas morreu. E ela não intercede por ninguém. Não tem tapetão no céu, não tem segunda época, não tem recuperação. É aqui e agora. É a tua decisão aqui e agora que vai decidir aonde você passará a eternidade. E aí então está sendo acumulado ira, punição, que o juiz um dia haverá de trazer sobre aqueles que não se arrependeram. Interessantemente, fui ver quantas vezes a palavra ira aparece no Apocalipse, no livro de Apocalipse. 232 vezes. A palavra que mais aparece no Apocalipse é ira de Deus. O Apocalipse fala da ira de Deus. São 232 versículos que falam da ira de Deus no Apocalipse. E é interessante, guarda esse número, essa referência, que vai ser importante um pouquinho mais aqui para frente. Então as pessoas estão acumulando, estão entesourando espiritualmente, ou ira ou salvação, que é aquilo que vai nos manter pela eternidade, certo? Aparece 232 vezes em Apocalipse, e fala aqui então do dia da ira. Dia, remera, significa assim, olha, dia da ira. O último dia desta presente era. Olha, presta atenção. Aqui disse que está acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira. Dia da ira é o último dia desta presente era. É o dia em que Cristo voltará do céu, ressuscitará os mortos, levará a cabo o julgamento final e estabelecerá o seu reino de uma forma plena. A volta de Cristo para alguns será gloriosa, mas para outros será uma tragédia. Para os impenitentes será uma tragédia, uma catástrofe. Mas para os arrependidos será uma glória. É o momento em que o Senhor estabelecerá o seu reino de forma plena sobre a terra. Olha, eu ministrei na hora do dízimo aqui, sobre o estabelecimento do reino de Deus. O dia diz que o Senhor estabelecerá plenamente, quer dizer que o reino está sendo estabelecido na terra, através de quem? De mim e de você. Por isso é muito importante a gente dar muito interesse e atenção aos dízimos e às ofertas, porque é através deles que nós estamos estabelecendo o reino de Deus na terra, e que só será estabelecido plenamente quando Jesus voltar dos céus, que haverá um julgamento final. E aí, amados irmãos, não há mais choro nem vela, não há mais tempo, não dá para chorar pelo leite que foi derramado. Acabou, selou, certo? Ponto final. Aí não tem mais jeitinho brasileiro,
aí não tem mais corrupção, não tem mais jeito, acabou, ponto final, a brincadeira acabou, game over. Lembra aquele Atari, que a gente gostava de jogar? Aparecia na tela assim, game over. Ah, não! Perdi de novo. Ainda mais para aqueles que eram ruins que nem eu, né? Um dia vai vir game over, gente. É o dia da volta de Jesus. E eu quero muito, eu e você, estar entre os gloriosos e não os condenados. Então haverá esse dia. Ou seja, esse dia é uma realidade. Como eu disse aqui, como uma realidade que é o vento, uma realidade que é o ar, o oxigênio, que não vê, mas é real. Ele vai chegar. Um dia ele vai chegar. E aí então aqui diz que esse é um dia de revelações. A palavra revelação no grego é apocalipse. Apocalipse. Qual é a palavra que mais aparece no livro de Apocalipse? Ira de Deus. Então o que o povo quer com revelações, né, terrenas? Pastor, tem uma revelação para mim? O que Deus revelou para mim? Eu acho que o Pentecoste aconteceu no Rio de Janeiro, porque todo mundo vira carioca, pastor. Já reparou? É assim, vira carioca, né? E aí então, a maior revelação vai ser a revelação do Senhor. Mas o que é essa revelação? É tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido. É uma revelação da verdade. Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, quando ele fala da parábola da candeia, que ele fala que uma luz, ela não foi acesa para colocar debaixo da cama, mas sim para colocar no velador, porque aí sim ela ilumina todo aquele ambiente. E aí ele fala assim, olha, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se fez para ficar oculto, mas para ser descoberto. Haverá um dia que os livros serão abertos, gente, e os pensamentos mais íntimos serão revelados. Nada esconde aos olhos de Deus, nada está encoberto aos olhos de Deus. A palavra diz que quando Jesus veio, ele veio para salvar, mas um dia ele há de manifestar tudo o que os homens não sabem, mas que ele sabe. Alguns livros contábeis vão ser abertos no céu. Alguns livros de créditos e de débitos vão ser abertos no céu. E quando eu estava orando e meditando nisso que o Senhor queria para nós nessa manhã, eu me lembrei quando criança, a minha mãe pedia para irmos no supermercado comprar café. E lembre-se, irmãos, as coisas, vocês que são mais jovens, não pegaram uma época muito difícil, mas muito maravilhosa. As coisas eram muito difíceis. Hoje você quer café, você vai, você compra em cápsula, você compra vácuo, cheio de ar, cevada, descafeinado, cafeinado, não é verdade? Forte, extra forte e assim por diante. Na nossa época não era assim, não. Mamãe dava umas moedas e a gente ia no supermercado. E a tecnologia havia chegado no século XX, na década de 70. Ai, Brasil, tricampeão mundial, em 1970. Havia chegado máquinas de última geração nos supermercados, máquinas que moíam café, e que pesavam o café na hora. Lembra, irmã? A gente, como criança, pegava o saquinho naquela máquina, última geração, abria o saquinho e botava na máquina, e havia um pratinho, era uma balança. A gente apertava o botãozinho e ela moía o café, aquele cheirinho gostoso, ia caindo o pozinho dentro do saquinho, e aí na hora que chegava em meio quilo, toque, a máquina parava. Olha que tecnologia! Não tinha nada de digital, mas era o máximo.
E ainda ali tinha um lugarzinho para uma fita gomada, Durex. E passava no caixa e pagava. Eu voltava feliz da vida por apertar aquele botãozinho verde. Mas um dia descobriu-se que no saquinho não tinha 500 gramas de café. Tinha 300, 380. A balança mentia. Era fraudulenta. Não lembra disso, irmão? A balança mentia. Aí começou a falar as pessoas. Não havia WhatsApp, celular, internet. Que é isso? Só existia o telefone molecular. Você chamava o moleque na esquina e falava: moleque, leva o aviso lá para dona Maricota, e o moleque ia. Esse era o telefone molecular da época. E aí então a notícia espalhou-se. A máquina rouba. E ela caiu no desuso. Tiveram que tirar as máquinas e elas desapareceram. A palavra de Deus, ela diz que Deus pesa o nosso espírito na sua justa balança. E aquele espírito que for encontrado em fraude, em dívida, vai ser lançado onde há fogo e ranger de dentes. Porque nós fomos comprados. Imagina você chegar lá, suor, comprar o café meio quilo e paga caro, né? E a gente tinha que tomar um cafezinho ralinho para que aquilo desse o máximo de tempo possível. E aí você comprava meio quilo e a máquina te dava 300 gramas. E quando você descobria, que indignação! Nós fomos comprados por alto preço na cruz do Calvário. E um dia Deus pesará o nosso espírito e não vai ter o peso que deveria ter. Ah, que indignação! Que indignação! Alguém levou vantagem nisso. E sabe quem foi? Nós, associados com o diabo. Pretensamente debaixo do sangue do Cordeiro, roubando a Deus, porque não nos arrependemos, porque não abandonamos, não tivemos um novo nascimento, tivemos uma nova religiosidade, né? Agora nós abandonamos a reencarnação, abandonamos os santos e fomos para outra religião, mas não mudamos nada. Mas um dia a balança vai falar. E todo o dinheiro que nós entesouramos não era previdência privada, era INSS, que muda a cada tempo as suas regras. A palavra de Deus não muda. E lá em Apocalipse diz que quem acrescentar um tio ou tirar um i, vai pagar os flagelos que estão escritos aqui. É por isso que aqui tem o último termo importante, que diz que, então, estamos acumulando ira para o dia da ira e da revelação do quê? Do justo juízo de Deus. Por isso que é um justo juízo, um julgamento honesto, de acordo com uma lei que não muda a palavra. Não existe reforma. Existe reforma da Previdência, nos congressos. Existe até reforma da infalibilidade papal. Alguns papas falaram, porque ele é infalível, né? Algum papa criou o limbo, o outro tirou, mas ele não era infalível. Mas mudou. Mudou. A tradição mudou, mas a palavra do Senhor não muda. E seremos julgados através da palavra do Senhor, que é imutável, pelo Deus que é imutável, pelo destino que é imutável. Então, a palavra nos chama. A palavra esta manhã nos chama, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 13.
Lucas capítulo de número 13, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, de 1 a 9. Naquela mesma ocasião, Lucas 13, de 1 a 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Jesus falando: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem morrido dessa forma tão cruel? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, aqui está falando o seguinte: Pilatos, aquele homem cruel e covarde, que lavou as mãos para não salvar Jesus, covarde, ele matou alguns galileus e misturou o sangue deles com os sacrifícios que eles faziam. Crueldade, sabe, esfolou vivos eles. E aí Jesus diz assim: você pensam, galileus, que eles são mais pecadores do que vocês? Não, não são. Ou seja, ele está dizendo aqui que não existe pecado cabeludo ou careca. Já ouviu falar que isso é uma mentira cabeluda? Como se houvesse mentira careca. Não existe. Mentira é mentira. Meia verdade é mentira. Do mesmo jeito. E pesa do mesmo jeito na balança de Deus. Como diz a palavra, que o ódio para Deus é a mesma coisa que o assassinato. Já pensou? Se você odeia alguém, no céu você é assassino. Porque as pessoas só matam o outro por causa do quê? Ódio. Então só o ódio já nos torna assassinos. O negócio é pesado, gente. E a gente precisa entender que esse negócio de arrependimento é muito necessário. Aí ele continua: não eram. Eu vos afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Lembram num avião da TAM? Não conseguiu parar na pista, passou reto, atravessou uma avenida de São Paulo e deu lá no prédio da TAM. Caiu o prédio. Tiveram pessoas que morreram queimadas, outras morreram soterradas, em Brumadinho, 200 e tantas pessoas. Já imaginou essa morte? Que morte terrível, por afogamento, sufocamento. Você, todo envolto de lama, não consegue respirar, começa a engolir lama e morre. Que morte terrível. E aí alguns falam assim: porque estava no pecado. Cuidado. A palavra diz aqui: aquele que morreu por sufocamento, ou aquele que morreu por um infarto instantâneo e não sofreu nada, se não se arrependeu, é a mesma coisa. É que alguns deram o azar de morrer debaixo de um soterramento. Ou então plantaram isso, compraram lá prédio da milícia, né? E morreram soterrados. Mas não é porque pecaram mais ou pecaram menos. Não tem nada a ver. A gente tem que parar com alguns pensamentos que não tem nada a ver. É o que está falando Jesus aqui. Então, ou cuidais, que desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, de novo Jesus falando, todos igualmente perecereis. Aí ele vem e fala de uma parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não a achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a encontro. Não encontro o fruto. Pode cortar, porque ela está ocupando terreno inutilmente. O viticultor, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda por mais 1 ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se depois desse 1 ano não der fruto, então o senhor manda cortá-la. Essa parábola está dizendo da paciência de Deus, da riqueza da paciência de Deus.
3 anos esperando dar fruto, não vai. Aí Deus fala, vai, vamos cortar. E aí Jesus fala, e o Espírito Santo, espera mais um pouco, deixa eu investir mais um pouco na vida dele, mais um ano. Dá mais 30% de chance para ele. Se depois disso não der, aí, pai, não tem mais jeito. Gente, há uma chamada para o arrependimento. Nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus, mas a paciência está se esgotando. Queridos, essa mensagem não é para descrentes, essa mensagem é para crentes. Lembrem-se que eu comecei a mensagem dizendo que Paulo escrevia para uma igreja que se reunia na cidade de Roma, onde tinham judeus e gentios. Essa mensagem é para nós, gente. O Senhor está esperando os nossos frutos. O Senhor está esperando o nosso arrependimento. Nós estamos vivendo a riqueza da bondade de Deus. E o que está precisando é que hajam arrependimentos. Hoje de manhã vinha orando para cá dizendo, Deus, muito obrigado, o Senhor me mudou em muita coisa, mas ainda tem bastante coisa para o Senhor mudar. Meu coração está aberto para isso. Queridos, há alguma coisa a ser mudada na minha e na tua vida. Essa mensagem eu não preguei para você somente, eu preguei para mim, eu a ouvi. Se há alguma coisa a ser mudada na tua vida, na nossa vida, o tempo está se esgotando. Deixemos de lado toda dureza de coração e toda impenitência, todo orgulho, e mudemos, gente. Abandonemos. Sejamos mais parecidos com Jesus. Gente, hoje nós estamos numa bênção lascada. Porque se Deus quisesse, Ele me daria, nesse momento, um dom que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que se chama dom de revelação. Ele existe, está lá. Eu já participei de cultos assim, gente. E eu estou falando para vocês que a minha veia pentecostal está se acendendo. E vai que Deus me dá um dom de revelação. Não de revelamento, de revelação. E um dia, pastor Paulo, num sapatinho de fogo, comece a andar aqui nesse corredor e diga assim, você está em pecado, e o teu pecado é tal. E digo mais, tem alguém aqui com um pecado XPTO, e se não se arrepender, eu vou aí te pegar. E a pessoa fica quieta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dançou. Pego o camarada e trago aqui na frente. E aí, meu velho? Tava bom, né? Tava bom deitado com a outra mulher? É verdade, irmã. Safado sem vergonha. Já pensou? Isso aconteceu. Ananias e Safira, num cultão. Nós demos mais e tal. Mentiroso, Pedro falou. Mentiroso. Mentirosos. Vocês podiam ter guardado para vocês, agora vocês vão morrer. Morreu Ananias. Carregam, os moços carregam. A JNI vai lá, pega ele e leva embora. Dali a pouco chega a Safira. Cadê meu marido? Vocês venderam por quanto o terreno? Eles já estavam combinados. Venderam por tanto. Está vendo esses meninos aí, ó? Eles levaram seu marido morto porque mentiu para o Espírito Santo. E ninguém mente para o Espírito Santo. E é impune, você vai morrer também. E eles vão levar. Pum, pronto, segundo, vai. E aí, gente? Peguei. Aí saiu o Pentecoste, né? Avivamento. Deve ter sido assim o negócio, gente. Nós estamos vivendo o tempo da graça, gente. Deus está dando chance. Mas o negócio é o seguinte: talvez nós estamos no tempo do adubo. E o tempo está acabando. O Senhor tem te chamado a um arrependimento. O Senhor tem te chamado a um abandono. O Senhor tem te chamado para uma mudança de vida. Agora é com você. Deus
te abençoe. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Meu Jesus, que ripa, hein? Que cajadão bom, né? Eita! Aleluia! Eu ia falar assim, se fosse na Assembleia ia ter um fala Deus. Ah lá, ó o homem lá. Esse é o homem de fogo, hein? Esse é de fogo, né? Gente, o negócio é sério. O negócio é muito sério. A palavra de Deus diz: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E Ele é bom. Ele dá chance, gente. Ele dá chance. E Ele tem nos dado chance. E essa manhã Ele nos chama a um arrependimento. Sabe, querido, Deus falou com você essa manhã, pessoalmente. E pessoalmente você vai se acertar com Ele nessa manhã. Alguns vão ter que pedir ajuda. Alguns vão ter que pedir ajuda para o marido, ajuda para a esposa, ajuda para um irmão de confiança. Me ajuda em oração. Eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar aquilo. Hoje pode ser um domingo de perdões. Se houverem arrependimentos, hoje o marido vai chegar em casa e pedir perdão para a esposa. Pelo que fez, não pelo que foi. Pelo que foi. Esposas vão chegar em casa e pedir perdão para os seus maridos e vão mudar de vida, porque entenderam que precisam de mudanças, gente, precisam de mudanças. Há um problema muito sério nas nossas vidas. Quando nós somos violentados no sentido de sofrer, nós criamos algumas estratégias que não são boas nas nossas vidas. Nós nos fechamos emocionalmente e não aceitamos dar o braço a torcer. E isso é uma estratégia do inferno, porque a estratégia do céu é a humilhação. Mas a palavra do Senhor, ela diz que aquele que for humilhado, que se humilhar, será exaltado. Porque não nos diminui pedir perdão para ninguém, muito pelo contrário, nos faz melhores. Mudanças de vida são necessárias na vida dos cristãos. Gente, a gente precisa de mudanças. Nós precisamos ser maleáveis como o bambu. O bambu bate o vento, ele dobra e não quebra. Mas grandes árvores duras, bate um vento, ela quebra, porque é muito dura. Nós precisamos ser mais maleáveis. E sabe, se nós olharmos por um bambu, numa tempestade muito grande, ele se curva e às vezes ele põe a cabeça dele no chão. E se nós formos que nem ele, nós colocaremos a nossa cabeça no chão e adoraremos a Deus. Porque é assim que se adora o Senhor, curvado aos pés da cruz. Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje para uma alteração radical na tua vida, uma mudança completa na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã? Se alguém quer reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor, levanta a sua mão. Fala assim: pastor, eu estou tempo aqui dentro, mas eu nunca entreguei minha vida a Jesus e hoje é o dia. Quer entregar a tua vida a Jesus? Levanta a tua mão. Alguém? Não? Ok, muito bem. Quero orar com você então, irmão, irmã. Feche teus olhos, curva a tua fronte. Não vou te chamar aqui à frente, mas nós vamos orar nessa direção a que o Espírito nos deu nessa manhã. Meu Deus e meu Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, meu Pai, homens e mulheres, os quais eu não sei, Pai, que abriram seus corações nessa manhã, Pai, para algumas mudanças que têm sido realmente difíceis, Pai, e que são muitas vezes impossíveis de serem tomadas de maneira solitária, mas Tu és o companheiro, o ajudador, e muitos aqui e muitas aqui nessa manhã, Pai, estão querendo entesourar para o céu, Pai. Não queremos acumular ira para o dia da ira e da revelação do Seu justo juízo, Pai, porque nós sabemos que um dia Te encararemos, Deus. Será inevitável olharmos nos Teus olhos, Senhor,
mas queremos ouvir o que a tua palavra diz, que fomos servos bons e fiéis, fomos fiéis no pouco e sobre o muito tu nos colocarás. Entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras nós queremos escutá-las, Senhor, no dia que o Senhor voltar para estabelecer o teu reino sobre a terra de uma forma plena, Pai, e acabar com as nossas limitações e dar-nos o corpo glorioso como tu tens nesse momento. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, que precisa, Senhor, de algumas mudanças, Deus. Não somos melhores ou piores do que ninguém, meu Deus. Não somos, Senhor, mas somos carecidos da mesma graça. A graça do Senhor sobre cada um de nós. Portanto, abençoa o teu povo nessa manhã, Deus. Abençoa a tua igreja que nessa manhã, Pai, sentiu a urgência, a necessidade, Deus, de um chamado a uma mudança radical de vida, Pai, ou alguns ajustes que ainda precisam existir, Deus, e que no nome santo e precioso de Jesus, há a decisão de que agora ele aconteça, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoa-nos, Pai, como tua igreja, como tua noiva, e ajuda-nos, Deus, nessas mudanças que são tão necessárias para as nossas vidas. Eu oro agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje de manhã eu não tive como avisar vocês, eu não vou poder dar aula na minha escola, na minha sala. Eu vou pedir para o pastor Alex ou a irmã Joana. Eu vi a Márcia chegando, ela deve estar pegando a irmã Yolanda para a aula da escola dominical, e o meu coração ficou desse tamaninho assim, né? Não vai ter aula hoje da escola dominical, porque eu preciso ter uma reunião com algumas pessoas da igreja, um ministério que a gente está formando, e só temos esse momento para fazer essa reunião. Avisa a Márcia antes que ela desça a irmã Yolanda do carro, por favor. Desculpem, irmão, já na semana passada, né, a culpa foi do Espírito Santo, coitado, né? Eu deixei aqui, eu passei do tempo, né, no culto, que pegou fogo, né, no culto, foi uma bênção, glória a Deus, e lá se foi a escola dominical, e hoje lá se foi de novo. Desculpe, não foi nem por causa do tempo, mas é porque eu preciso ter uma reunião com um ministério que nós estamos trazendo para a igreja, que se chama Encontro com Deus. É um ministério fenomenal, e nós estamos montando a equipe para fazer o encontro com Deus, e eu preciso falar com a equipe hoje de manhã. Então, me perdoem, na semana que vem, se assim Deus permitir. Márcia, me perdoe, querida, né? Desculpa, querida, desculpa, me perdoe, né? Eu me acerto de... não, mas muito bem, desculpe, viu, querida? Deus abençoe vocês, viu? Então, queridos, que a gente se ajuste, amém? Na outra semana, se Deus permitir, nós teremos a escola bíblica, e Ele quer que tenha, né? Muito bem. Vamos orar, né? Vamos orar. Eu convido você a voltar à noite, se assim puder vir à noite. Nós estamos falando sobre Davi, a eira de Araúna. Hoje é a segunda parte dessa mensagem, em que nós vamos falar do seguinte, hein? Olha o tema: o pecado destrói a bênção. Ai, hein? Já levou um cajado hoje de manhã? Volta à noite, leve outro. Já está com a cabeça rachada mesmo? Volta. Levou de um lado. Leva de um lado e isso, oferece outra face agora. Muito bem. O pecado destrói a bênção. Não vai ser cajadada não, mas vai ser cura em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, pelas tuas santas e eternas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Obrigado porque sabemos que estamos vivendo a riqueza da tua bondade, a qual nos leva a um arrependimento contínuo nas nossas vidas, Pai. Mudanças contínuas, uma santificação por inteiro em nós. E eu peço que assim o Senhor nos abençoe, Pai, com o poder do teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que nos faça pessoas mais parecidas contigo dia após dia. Abençoa, Pai, e tenha misericórdia de nós. E nós aqui, Pai, ansiamos sim o dia da tua volta, Jesus.
porque será um dia glorioso para nós, porque nós temos vivido segundo a bênção do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Dá um abraço no teu irmão que está do seu lado, antes de você ir embora. Como o pastor Ricardo disse, dá um sorriso.